As notícias de Andradas e região. Evandro Felisberto dos Reis desiste e não será mais candidato a vereador. O ex-vereador Evandro Felisberto dos Reis do PROS desistiu e não concorre mais a uma das 9 cadeiras do Legislativo andradense. O pedido de desistência foi homologado ontem, dia 25, pela Justiça Eleitoral. O chefe do cartório eleitoral de Andradas, Vespasiano Vicentim Filho, conversou com o Jornal da Cidade a respeito desta desistência. Vamos ouvi-lo. Candidato Evandro Felisberto dos Reis, qual é a situação oficial dele neste momento? Se você procurar, inclusive no site, do próprio TRE, onde nós divulgamos todos os candidatos, você vai verificar lá que ele está inapto, quer dizer, ele renunciou à candidatura. Então ele fez uma renúncia na segunda-feira, o juiz já homologou e o processo terminou. Quando o juiz homologa uma renúncia, ele não aprecia nada que está nos autos. Tudo que estava nos autos fica julgado, todas as questões que estavam nos autos do processo ficam são julgadas prejudicadas, quer dizer, o juiz não analisa. Por quê? É um direito do eleitor, do candidato eleitor, no caso, de pedir a renúncia. Ele renunciou, acabou o objeto, que era o registro de candidatura. Não há mais registro de candidatura, não há o que se apreciar naquele processo, a não ser o juiz homologar a renúncia. Ele renuncia, é um direito, o juiz só homologa. E aí a gente já publicou, já está tudo encerrado, inclusive no site vocês já podem pesquisar. Isso significa que o candidato Evandro Felisberto dos Reis, oficialmente, ele não será embargado. A partir do momento que ele renuncia, ele se antecipa e não existe possibilidade dele ser embargado no futuro. Não, uma vez que mesmo que já tivesse sido impugnado, no caso, essas impugnações elas não são verificadas pelo juiz, Por quê? O objeto dessas, eles estavam impugnando o registro de candidatura. Quando ele renunciou ao pedido de registro de candidatura, perdeu o objeto, não há o que se apreciar naquele processo. Ficou ocioso. Aquele processo ele já ficou, o que conta nele é a renúncia, vale mais que tudo ali. Ou seja, tudo que está ali deixou de ser apreciado, porque o objeto daquele processo era o registro de candidatura. Ele disse para o juiz, eu renuncio ao pedido de candidatura, então não há objeto mais a ser apreciado. Ainda de acordo com Vespasiano, o PSOL também desistiu de participar das eleições municipais. O Diretório Nacional do partido não permite coligações e impediu os andradenses de manterem os compromissos assumidos anteriormente com o PT, o PCdoB, o PSC e o PEN locais. As duas desistências provocaram mudança nos horários dos partidos políticos no rádio e na TV. Com relação ao PSOL, existe na lei a possibilidade do Diretório Nacional do partido anular uma convenção municipal. Como na convenção municipal o PSOL estava integrando uma coligação, isso não é aceito pelo PSOL, não é aceito pela diretoria, pelo Diretório Nacional. Então o Diretório Nacional protocolizou o quê? Uma anulação da convenção do PSOL municipal. Então com isso o que acontece? Ele foi tirado da coligação, ele não faz mais parte daquela coligação. Na noite de quarta-feira, muitas dúvidas ainda restavam entre os membros das coligações partidárias. Por isso, uma nova reunião foi feita para solucioná-las. De acordo com Vespasiano, a análise do encontro é positiva. Esta reunião foi extremamente positiva. Primeiro porque o juiz se posicionou diante de algumas questões que poderiam suscitar dúvida, Quando você olha a legislação e ela foi alterada final do ano passado, ela deixa margem a algumas interpretações. E o juiz houve por bem fazer essa reunião e dirimir, mostrando qual o posicionamento dele. Então os candidatos puderam fazer perguntas bem informalmente e ele respondeu a todas, deixando bem claro o que podia ser feito e o que não podia ser feito, com relação à propaganda eleitoral nessas eleições. Agora, quais são as principais dúvidas dos candidatos de forma geral? Normalmente é a questão de uso de camiseta, se os candidatos podiam usar a camiseta durante a campanha, no dia, o que é proibido. A questão de
placas, né, que suscitou grande parte das dúvidas. A maior parte das dúvidas era com relação a placas, que elas estão proibidas, os cavaletes estão proibidos, e hoje a legislação fala que pode haver propaganda de meio metro quadrado em papel ou adesivo. Então o juiz houve por bem não aceitar que isso seja colado num PVC, num madeirite, num isopor, nada disso pode. Então ele já delimitou que não pode. Com relação também a bandeiras que se pode usar, a exigência é que elas sejam móveis, né, esteja com alguém, né, na mão de alguém, e que tenha no máximo também meio metro quadrado, 1 por meio. Não é? Isso o juiz também delimitou em analogia com a questão do adesivo, que só pode ser no máximo meio metro quadrado. E tem outras questões que foram suscitadas, questão de transporte de eleitores, né, que o transporte de eleitores na véspera e no dia da eleição só pode ser feito pela Justiça Eleitoral, né, por carros, por ônibus, por veículos, mas que estejam a serviço da Justiça Eleitoral, né? O candidato não pode jamais trazer eleitores. Então teve vários aspectos que foram abordados e isso foi de grande valia. A questão dos fiscais, que simplesmente eles estão para fiscalizar, né? Não estão para orientar o eleitor. Outra coisa que o juiz deixou bem claro, né? Se houver no dia boca de urna, né, candidatos com santinhos, tudo isso não pode nada disso, né? Então ele frisou de uma maneira bem enfática tudo isso, foi muito bom. Agora, com relação às empresas, elas não podem, dentro de seus estabelecimentos, também promoverem determinado candidato. Realmente, o santinhos, a propaganda eleitoral, não pode acontecer, né, em lojas, templos, né, em locais públicos, né, quando o local, supermercado, nada disso pode. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas nem sabem, né? Mas isso foi bem frisado para os candidatos para que eles não façam a distribuição desses locais. Até aqui, Vespasiano Vicentim Filho, chefe do cartório eleitoral aqui da cidade de Andradas. Começamos, não é, senhor Domingos? Hoje cedo já teve a campanha, né? Teve alguma complementação ainda do Vespasiano? Não. Eu gostaria de fazer uma complementação, sim. Foi destacado pelo juiz eleitoral que aqueles que por acaso forem pegos fazendo a chamada boca de urna, simplesmente serão levados para o fórum, ficarão o dia inteiro no fórum, inclusive incomunicáveis, até o final do período eleitoral, e depois desse período eleitoral serão encaminhados para fazer um BO na polícia. Então, se o cara insistir em fazer boca de urna e tiver alguma restrição por parte da Justiça Eleitoral, eles vão ser deslocados para o fórum e irão ficar retidos realmente o dia inteirinho até o fim da eleição dentro da área do fórum, inclusive com 2 policiais mantendo dentro do fórum para segurar esse pessoal lá dentro, para que não venha realmente, efetivamente, a ocorrer qualquer tipo de ação que coíbe ou que é restrita pela Justiça Eleitoral. As notícias de Andradas e região.